Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma questão do Enem de 2023 sobre o tema logaritmos. E após a resolução, eu gostaria de propor um aprofundamento sobre o tema, né? Para vocês começarem a refletir sobre como o tema foi abordado nessa questão e quais habilidades matemáticas são necessárias para resolver essa questão, pensando nas próximas avaliações, né? Nos próximos exames. Então, essa questão... Esta aqui, ó, a exposição de alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibéis, dB, e a que o operário é exposto, sendo N igual log de elevado a 10 na base 10, menos log de I0, né, elevado a 10 na base 10, onde I é a intensidade do som e 0 corresponde a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Quando o som é considerado baixo, ou seja, N é igual a 48 decibéis ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso do som ser moderado, quando N está no intervalo entre 48 e 55, deve ser utilizada a medida preventiva 2. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo de 55 a 80 decibéis, a medida preventiva a ser usada é a 3. E se N estiver no intervalo entre 80 e 115 decibéis, quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 decibéis, deve ser utilizada a medida preventiva 5. Uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Aí ele pede para a gente considerar 0,3 para aproximação de log de 2 na base 10. E ele já pede para a gente determinar dessa máquina aqui, né, qual que vai ser a classificação dela. Então, o primeiro passo aqui, o que eu fiz? Eu anotei aqui quais foram os dados do problema, né? Ele me dá a função n, que é o nível, como log de elevado a 10 na base 10, menos log de 0 elevado a 10 na base 10. Certo? Então, essa expressão está aqui em destaque na nossa tela. Ele falou para a gente considerar o I0 como 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, né? E o I como 8 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado. Tá bom? Destaquei aqui pelas cores azul e vermelho. E ele pediu para a gente considerar o log de 2 na base 10 como 0,3 por aproximação, né? Aproximado. Então, o primeiro passo, o que eu fiz aqui? Eu substituí o I e o I0, né, pelos respectivos valores, destacando aqui o I com a cor azul e o I0 com a cor vermelha. Tá? Nessa tabela, na coluna da direita, eu coloquei quais propriedades são necessárias para a gente resolver esse problema. Então, eu coloquei aqui, ó, substituir os dados na função. Certinho? E aí, o próximo passo, o que eu fiz aqui? Nota que eu destaquei em azul, né? Então, eu tinha log de 8 vezes 10 elevado a menos 8 elevado a 10 na base 10. Então, eu separei esse 8 vezes 10 elevado a menos 8 utilizando a propriedade de logaritmo aqui do produto, né? Então, toda vez que eu tenho dois números multiplicando aqui no logaritmando, eu posso separar eles por meio de uma adição. Certo? Então, ficou assim, ó. Log de 8 elevado a 10 na base 10, mais log de 10 elevado a menos 8 elevado a 10 na base 10. Tá? Uma coisa que vale destacar aqui, que o 10 que estava como expoente do 8 vezes 10 elevado a menos 8, eu distribuo aqui, ó. Então, tem que ficar 8 elevado a 10 e 10 elevado a menos 8 também elevado a 10. Tá bom? Então, esse daqui é a propriedade de potência também. Certo? E aqui a parte à esquerda, menos log de 10 elevado a menos 12, eu só copiei. Tá? Então, eu utilizei essa propriedade aqui à direita nessa primeira linha. Na verdade, eu utilizei essa propriedade e a propriedade de potência. Né? Então, eu vou destacar aqui, ó. Esse 10 que está no expoente, quando eu separei, o 8 fica elevado a 10 e o 10 elevado a menos 8 também fica elevado a 10. Tá bom? E aí, na próxima etapa, o que foi feito aqui? Ó, destaquei em azul o 8, eu transformei ele em potência de base 2 elevado a 3. Né? Então, o 8 equivale a 2 elevado a 3.
Agora, por que que eu fiz isso? Ó, quando o enunciado do problema ele me dá um logaritmo, né? Ele está praticamente falando assim, ó, usa esse cara aqui que vai te ajudar, né? Então, não obrigatoriamente, mas já é uma sugestão de como resolver o problema. Então, ele me dá um log de 8, mas ele já me dá uma dica aqui, ó. Fala o seguinte, ó. Log de 8 não te falei quanto que é, mas usa o log de 2 na base 10. Então, eu tenho que pegar esse 8 e transformar numa potência de base 10. Tá? Os demais números eu não preciso, porque que acontece? Ó, eu tenho aqui um log de 10 elevado a menos 8, então a base do logaritmo é 10. Então, eu consigo resolver esse logaritmo facilmente, né? Ó. E aqui também, ó, log de 10 elevado a menos 12, e a base do logaritmo também é 10. Então, eu consigo resolver esse. O único que foge aqui é esse 8, né? Por isso que ele me dá o log de 2. Então, ele fala assim, a dica é a seguinte, olha esse 8 e pensa no 8 numa potência de base 2. Tá bom? Então, nessa terceira linha, foi isso que está em destaque, ó, 2 elevado a 3. Tá? Na próxima linha, o que foi feito aqui? A propriedade de potência, né? Ó, a potência dentro do parênteses, 2 elevado a 3, eu multiplico com a potência que está fora, né? Potência de potência. Então, ó, 3 vezes 10, ficou 30 aqui. 8 vezes 10, menos 8 no caso, né? Vezes 10 ficou menos 80. E o menos 12 vezes 10 ficou menos 120. Coloquei aqui, ó, propriedade de potência. Então, toda vez que a gente está falando de logaritmo, é importante a gente retomar aí as propriedades de potência. Tá bom? Então, essa propriedade que eu utilizei aqui, ó, potência de potência. Certinho? O que está colorido é o destaque, é o que foi realizado, o que foi feito nessa linha. E aí depois, propriedade de logaritmo lá que a gente fala do tombo, né? Propriedade do tombo. Então, notem que o 2 estava elevado a 30 aqui, e esse 30 ele tomba para frente do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Então, a propriedade é essa daqui, ó. Log de A elevado a M na base C. Então, notem que o log de A na base C, ele mantém. O que mudou foi o M que cai para frente do logaritmo e passa multiplicando. Tá bom? Então, essa é a propriedade que normalmente a gente chama de propriedade do tombo. Alguns chamam de propriedade do peteleco também, né? Mas, enfim. Nessa quinta linha, né, o destaque aqui era o 30 que estava como expoente, passa para frente do logaritmo multiplicando. O menos 80 que estava na forma de expoente também. E aqui o 120 que era negativo, né? Então esse negativo com esse negativo aqui ficou positivo. Então ficou mais 120. Então ficou 30 vezes log de 2 na base 10, menos 80 vezes log de 10 na base 10 e mais 120 vezes log de 10 na base 10. Tá bom? E aí na próxima linha, o que acontece aqui? O que foi feito nessa próxima linha? Ó, pega o marca-texto. O log de 2 na base 10, que o problema me deu aqui, ó, a gente substituiu. Né? Ele falou para mim que log de 2 na base 10 era 0,3. Então foi isso que eu fiz. Né? Troquei o log de 2 na base 10 por 0,3, conforme o enunciado tinha pedido para eu utilizar. Uma consequência aqui do logaritmo, que toda vez que eu tenho um logaritmo igual à base, eu vou ter essa, ó, log de C na base C sempre vai ser 1. Tá bom? Então eu substituo essas duas informações aqui, ó, no problema. Ó, log de 10 na base 10 vai ser 1. E aqui também, ó, log de 10 na base 10 vai ser 1. Certinho? Porque eu sempre falo que é importante a gente pensar na potência quando a gente está trabalhando no logaritmo, né? Porque daí, quando eu tenho aqui, ó, log de 10 na base 10, eu tenho que pensar assim, ó, 10 elevado a qual expoente, vou colocar um x aqui, que o resultado vai ser 10. Nesse caso aqui, esse expoente que é o desconhecido é o logaritmo, vai ser 1, né? Então aqui, log de 10 na base 10 é 1. Então minha equação ficou assim, né? Minha função 30 vezes 0,3 menos 80 vezes 1 mais 120 vezes 1. Tá bom? E aqui a gente resolve a expressão. Fica assim, ó, 30 vezes 0,3 fica 9, 80 vezes 1 fica menos 80 e 120 vezes 1 fica 120. Resolvendo essa expressão, o resultado vai ser 49. Certinho? E aí, o que teria que fazer nesse caso aqui? A gente encontrar o 49, né, em qual intervalo ele se encaixa. Certinho? Então, o intervalo que ele se encaixa aqui é o 49, vai estar no segundo intervalo aqui, entre 48 e 55.
certinho? No enunciado, ele me dá essa informação por escrito, eu só transformei na forma de tabela para caber tudo num slide só, certinho? Então, gente, isso é o que caiu no Enem de 2023. Agora, o que eu acho importante, né? Quando a gente olha a questão, né, que a gente tem que ter na cabeça que essa questão já caiu, né? Ela não vai cair de novo, se cair vai ser cancelada. A gente tem que olhar essa questão e pensar assim, ó, quais habilidades matemáticas ou o que eu preciso dominar em matemática para resolver esse tipo de problema. Aí vem minha sugestão, tá? Então eu coloquei aqui, ó, aprofundando sobre o tema. O que você tem que dominar aí são as propriedades operatórias dos logaritmos, né? Primeira propriedade que a gente chama propriedade do produto aqui, log de A vezes B na base C, tá? Então pensa como A vezes B, nem sempre vai vir no problema aí como 8 vezes 10 elevado a menos 10, né? Nem sempre vai vir bonitinho aqui. Ele poderia ter falado assim, ó, que esse número é 0,000000008. Ele poderia ter te dado essa informação na forma de decimal. E aí você precisaria transformar esse decimal nesse número aqui, ó. Tá? Então, você teria que ter essa jogada aí para transformar em notação científica, né? Então, o A vezes B, ele nem sempre ele pode aparecer da forma bonitinha que apareceu aqui. No caso aqui, o 8 é o A, né? E o 10 elevado a menos 10 é o B. Ele poderia ter dado na forma de decimal. Ou ele poderia ter falado assim, ó, esse número corresponde a 1 sobre 8 vezes 10 elevado a 10. Tá bom? Que daí entra um pouquinho na segunda propriedade também, ó. Aí a gente teria uma divisão aqui no A e no B, né? Ó. Nesse caso, o A vale 1 e o B vale 8 vezes 10 elevado a 10. Então, a gente tem que ter uma noção um pouquinho dessa... uma noção dessa transformação, né? Por exemplo, ele poderia ter falado assim, ó. Eu te dou o log de 200. Então, não tem o A e B aqui. Mas eu poderia supor que, por exemplo, o log de 200 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 100. Certinho? E o log de 2 vezes 100, pela primeira propriedade apresentada aqui, é o seguinte, ó, log de 2 mais log de 100. O log de 2, vou colocar aqui, é 0,3, o problema deu. O log de 100, 10 elevado a qual número que vai dar 100 aqui? No caso é 2, né? Então, log de 200 vai ser 2 mais 0,3, vai ser 2,3. Então, acho que essa jogada aqui de transformar um número, no caso aqui o 200, numa multiplicação de dois números, no caso aqui 2 e 100, né, uma multiplicação, um produto de dois fatores, é muito importante quando você está trabalhando no logaritmo. Você ter essa jogada. Porque a informação pode vir na forma de fração, pode vir na forma de decimal, pode ser uma raiz quadrada, né? Depende aí de quem está te avaliando. Então, para essa questão aqui, os destaques das propriedades operatórias do logaritmo está em roxo, né, as que foram utilizadas, que é a primeira do produto, né? Então é importante vocês dominarem pelo menos essas 4 que eu deixei em destaque, né? Tem outras que aparecem como consequência de uma e de outra, mas essas são as mais importantes. Então a primeira, que é a do produto, né? Da mesma forma que a gente tem a propriedade do produto, a gente vai ter a do quociente aí, né? Então, produto, multiplicação, quociente e divisão. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui da divisão. Ele poderia ter falado... Deixa eu pensar. Log de 1,25. Log de 1,25 é a mesma coisa que log de 125 sobre 100. Tá bom? Então, essa é uma propriedade importante também, ó. Eu transformei 1,25 em 125 sobre 100, que é a mesma coisa que log de 125 menos log de 100. Tá bom? Então, essa jogada de transformar os números é super importante, logaritmo. Tá? E aí, por fim, ele utilizou a propriedade 3, que é a da potência, né? Quando eu tenho logaritmando aqui na forma de potência, eu pego o expoente e tomba para frente, multiplicando pelo logaritmo. Tá? E a última também é muito importante, ó, que é a mudança de base. Então, a mudança de base eu tenho aqui, ó, log de A na base B. O A, que é o logaritmando, ó, ele fica na parte de cima da fração, no numerador, e o B fica na parte de baixo. Ó.
E o C, quem que vai ser o C? Qualquer valor que eu escolher. Então, por exemplo, nesse problema aqui, ele falou assim, ó, log de 2 na base 10. Ele poderia ter me dado nesse problema assim, ó, considere log de, vamos pensar aqui o número, vou chutar 20. 20 na base 2, sei lá. Né? Eu não sei quanto que é log de 20 na base 2, mas eu poderia mudar esse logaritmo, ficaria assim, ó, log de 20 sobre log de 2, tá bom? Por que log de 2? Porque o problema me deu quanto que é o log de 2, que é 0,3. Ah, e log de 20, o que eu faço com log de 20? Ó, log de 20 é a mesma coisa que log de 2 vezes 10, que é a mesma coisa que log de 2 mais log de 10. Tá? Tudo isso aqui sobre 0,3. Log de 2 foi dado no enunciado, lá é 0,3. Log de 10 na base 10 é 1, então vai ficar mais 1 aqui, ó, 0,3. Então vai ficar 1,3 sobre 0,3. Tá bom? Então essa é a propriedade de mudança de base. Embora tenha passado muito rápido aqui, mas é só para vocês refletirem sobre as questões que são pedidas no Enem, né? Lógico que tem questões mais simples, que você não precisa fazer esse aprofundamento, né? Mas acho que tem questões como a de logaritmo, que sempre cai com o mesmo jeitinho, assim, com a mesma carinha, né? Ou ele vai falar de escala Richter, né? Ou meia-vida, crescimento populacional. E você precisa dominar essas propriedades. Tá? Outras propriedades que eu julgo importante também, quando a gente vai trabalhar de logaritmo, é rever todas as propriedades da potenciação. Ó, potências de mesma base, quando está multiplicando, copia a base e somos expoentes, né? Ó. Potências de mesma base, quando está dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, né? Que foi o que foi utilizado no problema. A elevado a m elevado a n. Então, eu posso multiplicar esses expoentes aqui, certinho? Essa propriedade 4 aí, ela não foi utilizada no problema, mas eu acho ela importante, porque, por exemplo, vamos colocar aqui, vou chamar o 200 de novo. 200 elevado a 4. Ah, não sei quanto, não vou utilizar essa informação, mas às vezes trabalhar com a informação 200 vezes 100 elevado a 4. Para mim é importante no problema. Então fica 2 elevado a 4 vezes 100 elevado a 4. Tá bom? Você separar. Então essa é a propriedade que a gente chama de igualdade, né? Ó, se 200 elevado a 4 é igual a 2 vezes 100 elevado a 4, que é igual a 2 elevado a 4 vezes 100 elevado a 4, né? Isso significa que você pode utilizar qualquer uma das três formas para resolver o problema. Certinho? Coloquei mais algumas propriedades aqui. Vou apagar aqui se você quiser tirar um print. Então, para essa questão, eu acho importante vocês estudarem, terem o domínio das propriedades operatórias de logaritmo e propriedades da potenciação. E aí, gente, fica uma reflexão ainda maior, né? Depois que você viu a resolução da questão do Enem de 2023 ou de outros Enem, o que você faz? Você vai lá e estuda o que foi exigido nessa questão. Depois que você estudou, o que você faz? Você vem e faz você vai ampliar seu conhecimento, né? Você pega uma questão semelhante, né? E tenta você resolver. Né? Então, você vê a resolução de 2023 ou de outro Enem, toma nota das informações importantes, das habilidades matemáticas, e agora fica o desafio para você tentar resolver. Aí. Né? Então, coloquei o mesmo problema. Né? Então, pensa que ao invés do I0 lá e do I que foi dado, são dados esses dois valores aqui, ó, 0,0045 e 0,36. Tenta resolver utilizando essa função para I0 e I, esses valores que estão aqui na tela, considerando log de 2 na base 10, 0,3, log de 3 na base 10, 0,5 e log de 5 na base 10 é igual a 0,6. Certinho? Então fica a dica aí, mais uma vez, ó. Vê a questão do Enem, das provas anteriores, toma nota do que é importante para resolver aquela questão e depois você vai ampliar o seu conhecimento, tá? Você vai para uma questão de nível um pouquinho superior, né? Um pouquinho mais difícil e tenta resolver aquela questão, certinho? Bem, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui, ó, tira um print, tenta resolver. Até o próximo vídeo. Valeu!